Das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois com o Senhor há benignidade e com ele há copiosa redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Socorro na angústia é o tema da nossa mensagem. Temos aqui, irmãos, neste salmo, um grito de socorro. Um grito de socorro dado por um homem que passou por uma situação dramática. Nos primeiros versículos deste salmo, quase que podemos ouvi-lo gritar: socorro, meu Deus! O título em hebraico é Nas Profundezas. Nas profundezas. Era assim que o salmista estava a sentir-se, mergulhado num profundo abismo, ou como alguém que está a afogar-se em águas profundas. Não há terra firme debaixo dos seus pés, não há nada onde possa agarrar-se, está a ser tragado pelo mar, já sem forças, sem alento. Sua situação é realmente dramática. E é nesse momento de desespero, nesse senso de emergência, de perigo e morte, que então ergue os olhos ao céu e clama ao Senhor por socorro. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Quero partilhar com os irmãos algumas lições que podemos aprender com essa experiência do salmista. O salmista estava a sentir-se imergido nas profundezas da sua angústia. E o que ele fez? Clamou a Deus por socorro. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. E a primeira lição que quero partilhar com os irmãos é a seguinte: em tal situação, nesta situação de angústia, podemos e devemos clamar ao Senhor. É a primeira coisa que devemos fazer: socorro, Senhor. O próprio Deus nos anima a fazer isso. Lá em Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Alguém já disse que esse é o número do telemóvel do céu, 333. 333. Isso é o que o salmista fez e é o que deves fazer. E muitas vezes, irmãos, quando Deus permite passarmos por momentos de angústia, muitas vezes Ele permite exatamente para que possamos buscá-lo com essa mesma intensidade, com clamor. Porque nas horas boas da vida, quando tudo vai bem, quando estamos no pico da montanha, via de regra, raras vezes oramos com intensidade, com essa intensidade.
mas nas profundezas como Jonas, nas profundezas como Davi. É nesta hora que clamamos com mais intensidade. Foi nessa hora que o salmista clamou com mais intensidade, nessa situação em que estava nas profundezas do desespero. Não sei se alguém aqui já se sentiu assim, nas profundezas, como alguém que está a afogar-se, queres colocar o nariz para fora d'água, mas não consegue, e pensas que é o fim, que não tem mais jeito, não consigo sair dessa só por um milagre. Essa era a sensação do salmista. Suas forças se acabaram, seus recursos se esgotaram, não consegue agarrar-se em nada que seja sólido para que se sinta seguro, para que consiga sair da crise em que está envolvido. Não sei qual é a realidade que descreve aqui. Talvez estivesse imerso nas profundezas do pecado, ou nas profundezas de alguma enfermidade. Não sei que profundezas eram essas, não sei qual era a razão da sua angústia, se era algum perigo que estava a enfrentar, ameaça de inimigos, ou traição de alguém próximo a si. Não sei se era crise familiar, crise no casamento, dificuldade nos seus relacionamentos, dificuldade financeira. O certo é que há uma angústia assoladora na sua vida. A sensação que tenho é que está realmente numa situação de real desespero. O passado é sombrio, o futuro incerto, o presente é um horror. Se der mais um passo, ele morre. Essa é a dramática realidade das profundezas. E nessa realidade, podes e deves clamar a Deus com intensidade. Nesse momento, deves. A verdade, irmãos, é que o sofrimento nos matricula na escola da oração. Aprendemos a orar através do sofrimento. Eu falo isso por conta própria. Irmãos, eu aprendi a despertar de madrugada para orar através do sofrimento. Foi no momento de angústia que passei a despertar de madrugada e clamar ao Senhor. Depois acostumei, virou hábito. Olha o que fez o salmista. Presta atenção na forma como clamou: Senhor, das profundezas clamo a ti. Escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. O que é maravilhoso é que aqueles que clamam ao Senhor nas profundezas vão cantar nas alturas. Jamais alguém clamou com toda a força do seu coração, com toda a força da sua alma: socorro, Senhor, salva-me, estou a perecer. E deixou de ter o seu grito de socorro ouvido por Deus. Jamais, nunca. E é com essa convicção que o salmista ora. Não sei qual o teu senso de urgência, mas, meu irmão, eu quero que entendas: os ouvidos de Deus não estão tapados, nem as suas mãos encolhidas. Podes clamar que Ele ouvirá o teu grito de socorro. Podes e deves. A segunda lição: não há nada que impeça o socorro de Deus. Não há nada que impeça. Versículo 3 e 4. Senhor, se tu, Senhor,
observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Irmãos, o verbo observar, usado pelo salmista, significa fazer registro, arquivar, guardar, catalogar. O que está a dizer aqui é que Deus não faz registro dos nossos pecados, não arquiva, não guarda, não faz registro para que em algum momento lance sobre o nosso rosto e possa acusar-nos, não. O que o salmista diz aqui, irmãos, concorda plenamente com a promessa de Deus em Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus erros e pecados. Não se lembra mais, Deus não faz registro dos nossos pecados. Promessa semelhante temos no livro do profeta Miqueias: tornará a piedade-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus não registra, não guarda, não faz um arquivo dos nossos pecados, mas Ele lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar e nunca mais os traz de volta. Alguém já disse que Deus lança no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. É importante, irmãos, entendermos isso, porque no nosso íntimo sabemos muito bem que nenhum de nós merece o socorro de Deus. A primeira coisa que temos consciência quando nos aproximamos de Deus é que não temos mérito algum diante dele, não temos mérito algum diante da sua santidade. Foi assim que Isaías, que diante da santidade de Deus clamou: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim! Esse é o sentimento que temos quando nos aproximamos de Deus. Ninguém diante da santidade de Deus sente-se digno de receber o socorro de Deus. Tememos que os pecados que cometemos, que a nossa iniquidade seja uma limitação para que Deus ouça o nosso clamor por socorro. Então achamos que não vai ouvir-nos. Irmãos, mas não é assim. E por isso é importante prestarmos atenção nessa declaração do salmista: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Deus não observa nossos pecados de ontem. Deus não faz registro dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E diante dessa pergunta, quem subsistirá se Deus observasse? A resposta seria: ninguém. Não há um justo nenhum sequer. Não precisas apontar o dedo para ninguém, apenas para ti mesmo. E dizer: meu Deus, sou essa pessoa, sou indigno, não mereço teu socorro, ninguém merece, sabemos que não merecemos. Mas presta atenção nisso. O salmista completa essa declaração da seguinte forma: mas contigo está o perdão
para que sejas temido. O perdão pertence a Deus. Ele é um Deus perdoador e só Ele tem a prerrogativa para perdoar os nossos pecados. E Ele faz isso porque seu Filho Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados na cruz. Olha o que o salmista diz no versículo 7 e 8: espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Em Deus há misericórdia e abundante redenção. Redenção aqui significa preço pago para libertar-nos da escravidão e da condenação do pecado, e esse preço já foi pago por Jesus. O nosso Deus é um Deus que redime. Se estamos aqui nesse culto agora, na presença do Senhor, é porque um dia fomos redimidos por Deus. O preço que pagou foi o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados, não tem mais registro das nossas ofensas contra Ele. Se és um crente em Jesus, se és um filho de Deus, não há barreiras entre ti e Deus. Todos os teus pecados já foram perdoados em Cristo. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia também diz, Salmo 32:1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz a pessoa que pode dizer: o Senhor perdoou todos os meus pecados, o Senhor apagou todas as minhas transgressões, o Senhor lançou todos os meus pecados nas profundezas do mar. O Senhor não fez registro dos meus pecados, porque o Senhor lançou todos os meus pecados sobre o seu Filho na cruz. Lá Ele pagou pelos meus pecados, me justificou, me deu perdão completo e agora estou livre, redimido. Irmãos, bendito seja Deus por tão grande perdão. Por causa disso, agora não há mais barreira entre ti e Deus. Não há nada que possa impedir a tua oração de chegar ao céu. Porque às vezes somos tentados de pensar: orei, a minha oração não passou do teto. Passa sim. Não importa o seu pecado, Jesus já pagou. Não é barreira. Não é barreira. Quando te encontra nas profundezas da tua angústia, podes clamar por socorro, que Ele te ouvirá e te socorrerá. Porque o perdão pertence a Ele. Ele não observa a nossa iniquidade. Se observasse, nem sequer estaremos aqui nessa manhã. Nem sequer estaremos aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Terceira lição, irmãos. O perdão completo de Deus deve produzir em ti temor a Deus. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Temos aqui uma verdade gloriosa. Deus é um Deus perdoador. Perdoar faz parte da natureza divina. E o texto diz que o propósito do perdão de Deus é para que o temamos, para que seja temido. Deus nos perdoa
para ser temido. Normalmente não fazemos essa associação entre o perdão de Deus e o temor a Deus. Geralmente associamos o temor a quê? Ao medo do castigo de Deus, ao medo do inferno, ao medo do juízo, da condenação de Deus. Aí tememos. Mas o salmista não está a temer a Deus, porque é um Deus de juízo, um Deus que castiga, um Deus que pune. Está a temer a Deus, porque é um Deus de perdão. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Porque, irmãos, o temor aqui não é o temor de ser castigado, mas é o temor de entristecer a esse Deus que me ama tanto. Esse é o principal motivo para a santificação. Não quero entristecer o Espírito Santo de Deus que me ama tanto. Lembro-me que uma vez estava a participar de um retiro de jovens e adolescentes, eram mais adolescentes, lá no Peru. Eu fiz uma pergunta aos adolescentes: o que vocês mais temem? E teve uma adolescente que respondeu: o que eu mais temo, pastor, é causar algum desgosto aos meus pais. O que eu mais temo é entristecer os meus pais. Esse é o temor, não do castigo, mas de causar tristeza a quem tanto nos ama. Não é o medo da mão pesada da disciplina de Deus. Aquele que teme a Deus porque tem medo de ir para o inferno, que teme a Deus porque tem medo do castigo, medo da mão pesada da disciplina de Deus, não entendeu a graça, não entendeu o Deus de amor. Devo fugir do pecado, porque Deus é tão bom comigo, tão misericordioso, tão gracioso comigo, que temo entristecê-lo. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Ah, irmãos, como preciso disso, como precisas disso, como precisamos disso. Louvado seja o Senhor pelo seu perdão completo, e que o seu gracioso perdão nos conduza ao temor de não entristecê-lo. Esse é o temor que Deus quer ver em nós. Não temor ao inferno, mas temor de não entristecê-lo. A quarta lição: o socorro de Deus deve produzir anseio por Deus. Anseio, desejo profundo pela presença de Deus. Versículos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguardo e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. O perdão completo de Deus para todos os nossos pecados, o socorro de Deus nas nossas angústias, além de produzir temor a Deus, também deve produzir anseio por Deus. Foi o que aconteceu com o salmista. A ideia aqui é de alguém que está no fundo do poço, a gritar por socorro, a reconhecer que se Deus fizer registro dos seus pecados, ele vai perecer, mas reconhece que Deus é o Deus de perdão,
e quer temer a Deus para não pecar contra esse Deus, mas que agora também está a dizer: Senhor, a minha alma anseia por Ti, a minha alma aguarda-Te. O livramento virá, o tempo de refrigério virá, o tempo de libertação virá, o tempo de cura virá, o tempo de renovo virá. Estou a esperar no Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, aguardo pelo Teu livramento. Não aguento mais viver nesse sentimento de afogamento, nesse sentimento de opressão. Eu aguardo em Ti, espero em Ti, é na Tua palavra que eu espero. Porém, irmãos, mais do que isso, esse homem começa a entender outra coisa sublime, porque agora ele deseja Deus, não só o socorro de Deus, ele deseja Deus, anseia pela presença de Deus. Aquilo que o levou ao estado de afogamento, aquilo que o fez tropeçar, aquilo que o levou ao fundo do poço, agora o faz dizer: Senhor, eu estava distraído, eu estava a dormir, afastei-me de Ti, mas agora minha alma espera por Ti, a minha alma anseia por Ti, anseio por Deus. Ah, irmãos, como precisamos disso, ter fome de Deus, sede de Deus, anseio pela presença de Deus ser a pessoa mais importante da nossa vida, e a comunhão com Deus ser a experiência mais doce da nossa existência. Quantas vezes temos anseio de tantas coisas, do livramento de um perigo, saúde, de bens materiais. Temos muitos desejos que são centrados em nós, nossa segurança, nosso bem-estar, nosso conforto, nossa felicidade, nossa saúde, nossa prosperidade, nossa família. Mas o salmista aqui dá uma guinada e diz: meu Deus, o que mais desejo, o que mais anseio, minha maior necessidade é da Tua presença, anseio por Ti, Senhor. Todo aquele que é perdoado por Deus e reconhece que o seu socorro está em Deus, anseia pela intimidade com Deus. Eu quero concluir essa mensagem com um conselho sábio que nos é dado pelo salmista. Vou ler de novo o versículo 7 e 8. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as tuas iniquidades. Depois de sair da experiência dramática, dolorosa que havia passado, agora ele dá um conselho ao povo de Israel, dá um conselho à igreja: espere no Senhor, porque eu esperei. O conselho é: espera no Senhor. Esse homem fala com autoridade porque havia passado por uma experiência de livramento, depois que esperou no Senhor. Ali estava um homem que havia saído de um mar revolto, havia passado por uma experiência de afogamento, havia estado nas profundezas, mas esse homem gritou, esse homem clamou por socorro e encontrou o perdão, a misericórdia e a graça de Deus e o livramento de Deus. Então, com base na sua própria experiência, ele agora diz: espera no Senhor, espera, porque no Senhor há misericórdia e abundante redenção. O nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus que redime,
Ele pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados, não tem mais registro dos nossos pecados, dos nossos erros. Em Cristo estamos livres, redimidos, estamos em suas mãos, somos dele, propriedade exclusiva dele. Ele nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou. Hoje nos guarda e nos glorificará, estaremos para sempre com ele. Irmãos, por tudo isso, se te sentes nas profundezas da tua angústia, da tribulação, do sofrimento, por qualquer motivo, seja uma crise na família, na saúde, dificuldade financeira, seja o que for, ou se algum dia te sentires nessa situação, podes gritar a Deus por socorro. Ele não faz registro dos teus pecados, é um Deus perdoador. No Senhor há misericórdia, há abundante redenção. Sua mão está sempre estendida para socorrer-nos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, seja qual for a profundeza em que te encontras, ou em que um dia poderás estar, grita pelo socorro de Deus. Grita, socorro, Senhor. Grita, que Ele te ouvirá. Mesmo nas profundezas, Ele te ouvirá. Amém?